Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Vânia. Eu faço parte do Conselho Missionário da PIB de Caçapava. É muito bom ter os irmãos aqui hoje. Hoje nós estamos no segundo episódio das nossas terças missionárias, né? Semana passada começou com o pastor Maurício, a esposa, a Vivian, falando sobre o trabalho de Cunha. E hoje nós vamos falar um pouco, conhecer um pouco mais sobre o trabalho missionário da capelania hospitalar, né? Um trabalho muito importante, e nós vamos conhecer um pouquinho hoje sobre esse trabalho. Você que está nos assistindo, né? Curta, você pode comentar depois, fazer alguma pergunta para a nossa missionária, compartilhe para que outras pessoas também possam estar assistindo, conhecendo esse trabalho, né? E o tema de missões estaduais esse ano é Somos um na pregação do Evangelho no estado de São Paulo, né? E a divisa está lá em João 17, 21. E todos nós somos um, que nós possamos ser um no trabalho com a nossa irmã Sônia, que daqui a pouco vai falar com a gente sobre o trabalho de capelania hospitalar, e que junto com esses irmãos que estão no campo missionário, que estão diretamente no campo missionário, que nós aqui, onde nós estamos, no caso aqui na PIB de Caçapava, como membros em Cristo, nós possamos ser um nesse trabalho, né? Nesse trabalho maravilhoso que os nossos missionários que estão em campo fazendo, que nós possamos ser um com eles, né? É o que Jesus nos ensinou, que possamos ser um. E esse trabalho, a gente vai falar sobre a capelania hospitalar, sobre esse trabalho que leva a palavra de Deus, o amor de Cristo, aquelas pessoas que estão enfermas, que estão num leito hospitalar, que aos familiares das pessoas também, né, que estão enfermas. É um trabalho grandioso, de extrema importância, né? E a pessoa, uma pessoa muito conhecida nossa, muito querida, nossa irmã Sônia, ela é uma das pessoas que faz esse trabalho muito importante, falando do amor de Jesus. Nós vamos acompanhar agora um pouquinho do que ela vai falar para a gente, tá bom? Irmã Sônia, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Mais uma vez, né, se colocando à disposição, nos atendendo. É a segunda vez que a irmã participa, né, das nossas terças missionárias, e o quão é importante esse trabalho que a gente faz nas terças missionárias, entrevistando, conversando com os nossos missionários, para nós conhecermos, né, saber um pouquinho mais sobre o trabalho de cada um. E é maravilhoso, né? Vocês que estão no campo mesmo, estão ali todos os dias, enfrentando lutas, batalhas, nós que estamos aqui orando por vocês, contribuindo. Mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas mais uma vez, irmã Sônia, muito obrigada, tá, por ter se colocado à disposição. Seja muito bem-vinda, tá? E obrigada, agora, eu agradeço também. Eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Quem é a irmã Sônia, né? Então, eu gostaria que você agora se apresentasse, irmã Sônia. Muito boa noite, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando aí desse ministério tão especial na minha vida e sempre com a parceria de vocês aí. Eu sou Sônia Costa de Lima, missionária da Convenção Batista desde 2008, né? Porém, nesse ministério eu estou desde 1998, então, um bom tempo. Atualmente eu estou no mesmo hospital há 21 anos, aqui no Hospital Estadual aqui da Zona Leste de São Paulo, e sou casada, né, casada com um viúvo, sempre falo Ministério do Consolo, casei com um viúvo, ele tinha 2 filhas, e eu tenho meu filho, né, hoje elas estão, a mais velha casada, a que era bebezinha quando eu casei já se casou também, e tem meu filho de 19 anos, e estou na convenção, e esse Ministério de Capelania Hospitalar, que foi um chamado especial na minha vida,
E também eu exercia, na época, concomitante, né, a pedagogia, né, dava aula no começo desse ministério. No começo eu estava só no ministério, depois concomitante dando aula. E hoje, né, já praticamente aposentada na pedagogia, mas também fiz a graduação de psicologia e como mais uma ferramenta desse Ministério do Consolo do Conforto. Ok. E eu gostaria que você contasse agora para a gente um pouquinho como que você se envolveu com o trabalho da capelania hospitalar e por quê? Como foi o seu chamado para trabalhar na capelania hospitalar? Sim, eu fui fazer um estágio da pedagogia, era bem jovenzinha, e eu dando aula ali para um aluno à noite, né, sala de EJA, o EJA, né, de adultos, que eu trabalhava durante o dia, e um aluno veio desabafar comigo, veio contar uma história muito triste, eu fiquei ouvindo aquele aluno, aquele jovem, e eu desejei muito no meu coração ter uma palavra de conforto, de consolo para ele, eu não consegui dizer nada, eu só consegui ouvi-lo. E naquele momento, eu nem sabia o que estava dizendo, mas era uma oração. Eu falei, Deus, eu quero mais do que dar aula, eu quero mais do que trabalhar, eu quero ter uma palavra para quem está sofrendo. Né? E a partir dali, meu coração começou a arder. Eu estava fazendo estágio para pegar o meu certificado, eu nem fui dar aula. Né? Eu saí aquele dia, meu coração já ficou assim, com esse chamado, nem entendia muito bem o que era isso, mas eu já fui num retiro vocacional na época, e lá eu já fui para um seminário, saí da empresa e fui me preparar. Lá no seminário eu falava, eu estou aqui para voltar para o meu campo secular de trabalho, e mais do que só dar aula, ser uma professora, eu quero ser bênção, quero ter uma palavra para quem estiver sofrendo. E foi assim o meu chamado, eu não sabia, mas quando eu saí do seminário, eu nem arrumei emprego, não, as portas se fecharam, quando eu vi, eu estava fazendo um curso de capelania hospitalar, né, e Deus falou, você quer um lugar para falar, tem uma palavra para quem sofre, é o hospital, né, capelã. Estava eu lá na capelania, fiz o curso, e depois eu voltei, depois de um tempo, trabalhando na capelania como voluntária, eu fui trabalhar, dar aula, eu estava dando aula e concomitante com a capelania, e depois eu entrei, né, depois de um tempo, depois de um bom tempo na capelania, eu fiquei no Ministério Integral, porque foi um ministério que prosperou muito, né, que cresceu bastante, e eu fiquei integral no Ministério da Capelania. Hoje eu estou integral no Ministério da Capelania, hein? Já aposentada da área da pedagogia, e como muitos sabem, eu fiz também a graduação de psicologia agora nos últimos anos, já me formei, já estou exercendo aí, já posso falar que sou uma psicóloga, né? E também mais uma ferramenta para essa área de conforto, de consolo, de cuidar de quem está sofrendo. Ok. Sônia, eu já fiz, né, um workshop sobre capelania hospitalar aqui com você, na Primeira Igreja Batista, e até então, na minha visão, a capelania hospitalar era você entrar, orar com o enfermo, né, pregar ali para ele e pronto, acabava ali. Era essa a visão que eu tinha de capelania hospitalar. Depois, né, fazendo workshop, eu aprendi que existe muitas outras coisas em volta desse trabalho, né? Não é só chegar ali, pregar para o enfermo e pronto, embora, acabou ali. Não é só isso. Mas eu já fiz workshop. Aí, eu queria que agora você contasse para as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho da capelania hospitalar, como é que ele funciona, como que é o desenvolver desse trabalho. Tá bom. Então, né, como eu disse, né, dar uma palavra para quem está em sofrimento, geralmente no hospital, como a gente é um trabalho que a gente faz semanal, às vezes mais que uma vez por semana, teve uma época que a gente tinha 3, 4, aquela semana inteira, teve época que foram 3 vezes por semana, e hoje está 2 vezes por semana. Então, a gente acaba acompanhando pacientes que ficam internados, a gente faz um acompanhamento, a gente visita. O foco do trabalho é uma escuta, é chegar para quem está ali, perguntar quem é você, como você está, estou aqui para conversar um pouquinho. A pessoa fala dela, conta um pouco da história dela, ali ela já vai expressando o sofrimento, já tem alguma fala que já dá para a gente uma entrada para a gente falar sobre a fé, como está o seu coração diante disso. E ali surgem muitas oportunidades de cuidar, de acompanhar, porque a pessoa às vezes vai e fala de um sofrimento, de uma situação familiar, de um problema que está com o marido, com o filho,
né? Os funcionários também trazem as demandas dele, problema de filho, com o marido, com mãe, com irmão, com família, né? Família no geral, né? E ali a gente faz muitos acompanhamentos, né? Teve épocas que a gente ia visitar, fazia acompanhamento na casa, conhecia a família toda, ajudava com cesta básica, discipulado. A gente cria um vínculo ali, tanto com pacientes, né, acompanhantes, como também funcionários. Sempre há uma maneira de criar um vínculo além dali, além daquela situação, porque é muito assim, a gente não sabe o que a gente vai ouvir, que a gente vai encontrar. De repente, aquilo que a gente escuta já vem o desejo de continuar o trabalho, né? Somente pessoas que tentaram suicídio, conta aquela história muito triste, né? Como foi aquele. Aí a gente vai acompanhando. Eu falo que é um trabalho que surgiu o aconselhamento e surgiu até a faculdade da psicologia para ajudar, porque realmente a pessoa conta situações muito complexas que a gente vai ouvindo e a gente tem sempre o desejo de trazer algo, né? Fazer a pessoa pensar e algo que vai ajudar realmente ela a sair daquela situação. Então, tem muitos acompanhamentos, a gente acaba conhecendo a família toda, tem pessoas que estão na minha igreja, tem pessoas que hoje são amigos, né? Esses dias eu viajei para uma cidade longe, 400 quilômetros, para conhecer uma pessoa que eu conheci online na época da pandemia, né? Oriundas de demanda do hospital, né? E conheci ela nessa época e passou todo esse tempo. Foi um caso de bênção na vida dela, né? Da atuação da capelania ali do meu trabalho. Então a gente cria um vínculo, a gente vai cuidando daquele coração, quando vê tá libertando aquele ali de algum cativeiro, como diz, né? A unção messiânica, né? Pregar as boas novas, cuidar do coração, libertar o cativo. E aí foi surgindo todas essas demandas aí, tanto nos funcionários, né? Como também nos acompanhamentos. Então é um trabalho que realmente tem aquele acompanhamento, acaba não sendo só ali orar e sair embora, né? Como a gente está frequentemente ali, surgem muitas e muitas oportunidades de acompanhar. Como Deus é maravilhoso, né? Ele vai mostrando as necessidades, né? Ao mesmo tempo que ele mostra a necessidade, ele dá diretrizes de trabalho, né? O que eu aprendi também é o acompanhamento dos funcionários, né? Porque eles precisam também de uma palavra de conforto, eles precisam desse acompanhamento. A importância da capelania hospitalar, não só direcionada aos enfermos, mas aos funcionários, né? E eu acredito, né, que Deus colocou isso à frente, não colocou isso para vocês, né? Essa necessidade de estar também trabalhando a capelania com os funcionários, né? E Deus é maravilhoso e Ele mostra mesmo onde estão as necessidades, né? E uma coisa que você falou daí, é uma coisa que eu sempre tive, assim, também, aquela dúvida. O emocional, né? Até onde a gente pode se envolver emocionalmente com familiares, com os pacientes, até onde a gente pode ir como capelão hospitalar, né? Porque acho que seria mais difícil para mim, assim, como um trabalho de capelã, é o emocional. Como trabalhar o meu emocional para não estar tanto envolvido no trabalho, apesar que você falou agora que a gente acaba se envolvendo, né? Mas até envolve demais, né? Até onde esse emocional a gente pode estar vendo que é o limite? É uma coisa assim que a gente não planeja, né? Eu sempre falo assim, o nosso coração, né, as nossas emoções, nem sempre a gente tem controle. Porém, como a gente entende que é um chamado, que a gente está ali representando Jesus, representando Deus na vida da pessoa, a gente nem sabe às vezes o que vai dizer, às vezes a história é muito triste, né? Mas você está ali escutando, ouvindo, né? E é uma coisa assim tremenda que por mais que você seja assim, eu sou muito chorona, eu sou muito, nem sei dizer a palavra, mas eu sou uma manteiga derretida, eu sou uma pessoa que me envolvo muito fácil, né? Com essa história de ver alguém sofrendo, de querer fazer alguma coisa. Mas é uma coisa tão natural o fato de você saber que você pode fazer algo para aquela pessoa a gente percebe que há um equilíbrio ali, porque você sabe que você vai se envolver
a ponto de ter uma palavra, de pegar um telefone e falar, olha, eu vou pegar seu endereço, vou fazer uma visita, e vai ser aquela visita, e Deus vai preparar o que vai ser feito ali, né? E poder, assim, ir para casa falando, Deus, obrigada por poder representar o Senhor na vida dessa pessoa. Estou indo embora, mas o Senhor vai ficar, né? Às vezes, naquele dia que a pessoa está ali, eu falo, olha, eu estou indo embora, né? Mas eu vou fazer uma oração, eu vou... e com certeza, né, Jesus fica aqui com você, a palavra dele, né, que foi falada, o que a gente orou aqui, o que você ouviu, né, você acabou de dizer que está aliviada, que tá melhor, então você vai continuar esse processo, porque eu vou embora, mas Jesus vai ficar aqui, né, o Espírito Santo de Deus vai ficar aqui, eu vou te deixar, às vezes, gente, uma literatura, né, vou deixar aqui uma palavra, sempre temas ali específicos de conforto, de consolo, sofrimento dos enfermos, sempre umas literaturas que tem já uns textos bíblicos, né, para confortar. Então a gente sai dali assim, feliz, né, por ter tido essa oportunidade de representar Jesus, saber que Deus, a palavra dele confortou, consolou, a oração que a gente fez, a oração sempre tem poder, assim, que a pessoa se sente... Ai, que bom, né? Que alívio, né? Parece que realmente ela percebeu que a gente invadiu o céu e colocou, né, a situação dela para o Pai ali, né? Para o Pai eterno poder estar cuidando dela naquele local. Então, várias situações que às vezes é algo mais assim complexo, né? Uma história de alguém que tentou suicídio, de uma criança com um problema muito sério, de uma mãe que acabou de perder. Casos assim mais graves, a gente acaba carregando um pouquinho, né? Fica um pouco mais assim abalada, mas com o tempo a gente vai administrando isso, não é nada planejado, é algo que Deus vai ensinando, né? Acho que tem alguns momentos, tem situações que são mais pesadas, a gente fica um pouco mesmo. Acho que nessa hora é Deus usando a igreja, né? Tem alguém intercedendo por mim, então por isso eu tô forte, por isso eu vou dar conta disso, por isso eu vou ficar bem, né? Porque tem gente intercedendo por nós. Então, tem casos e casos, né? A maioria das vezes a gente tem um equilíbrio, porque é algo natural que vai acontecendo e você ser bênção. E os casos, quando é mais difícil, né? Eu tenho certeza que Deus faz uma obra na intercessão mesmo. E às vezes, quando eu acho que tá muito assim, eu mando uns recadinhos assim, né, para os intercessores. Ai, gente, ora por mim, eu tô com um caso assim, eu tô assim, né? Então, é aquela história, somos um, né? A igreja tá junto, quando a igreja está intercedendo, eu creio que é isso que Deus faz, né? Ele vai cuidando da gente ali, através da intercessão dos irmãos, através desse apoio, dessa parceria aí, né? Não estão lá comigo, mas orando é como se estivessem comigo, eu não me sinto sozinha. Espero ter respondido ainda. Sim, com certeza, né? Nós sempre estamos orando pelos nossos missionários, para Deus cobrir, né, nessa necessidade material, sim, mas a espiritual, a emocional dos nossos missionários, né? Porque nossos missionários, com certeza, passam por diversas situações que só Deus mesmo para estar ali, né, nesse cuidado com o missionário, né? Então, nós temos muito esse hábito de orar pelos nossos missionários, né? Graças a Deus. Oramos, intercedemos e colocamos sempre as vidas de vocês nas mãos do Senhor, para que Ele cubra mesmo vocês, né? Espiritualmente, emocionalmente, em todos os sentidos, né? E eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho, um testemunho até hoje, assim, o que mais marcou você. Tem muitos. São muitos, né? Mas eu posso contar o último, né? Os mais fresquinhos, vamos dizer assim. Sempre tem bastante, né? Eu tenho alguns testemunhos que tá lá no vídeo que foi gravado, depois eu até mando para vocês lá na convenção. E tem uma história dessa que eu fiz a viagem, né? Que é uma história de uma moça que eu atendi com uma situação grave de depressão, né? Depressão, ansiedade. Uma moça jovem de 24 anos, que tem 2 filhos, né, casou muito cedo, era uma adolescente, e tinha todo um quadro de uma ansiedade, de uma depressão, onde ela não dormia, onde ela via bicho, onde ela via coisas, onde ela feria toda a pele dela, do braço, assim, do rosto, ela cortava, assim, o rosto, né, uma situação bem difícil.
não conseguia fazer seu serviço de casa, não estava numa cidade, né? Ela foi atendida e estava numa cidade, na época era, agora eu esqueci o nome da cidade, mas era uma cidade do interior de São Paulo, e eu atendi ela online, conheci ela online, naquele desespero, e sempre assim, ao conhecer alguém que está num desespero, né, que passa por hospitais e que vai para casa e que continua adoecendo, ainda mais hoje em dia as doenças que nós sabemos, né, a depressão, a ansiedade, e vem outras doenças junto, né, e eu fui tratando dessa moça, e essa moça tinha uma história muito triste, porque tem histórias que marcam muito a vida da gente, e ao contar a história dela, da infância dela, de tudo que a gente entende por que ela tinha esse quadro de ansiedade e depressão, um dia, um dos atendimentos, e muitas vezes a história é tão triste que a pessoa fala que tem dificuldade de crer em Deus, dificuldade de acreditar numa igreja, dificuldade de entrar numa igreja, né? E ela falou para mim, ela falava que tinha muita dificuldade. E um dia que ela estava conversando comigo, eu falei para ela de uma forma ali que ela entregou a vida dela para Jesus. Ela entregou a vida dela para Jesus em lágrimas, né? E a partir dali, ela foi melhorando cada vez mais o atendimento. E para resumir a história, né, porque é longa, né, já faz uns 3 anos que eu estou atendendo ela, é um processo, é uma coisa também que eu nunca imaginei, que cuidar de pessoas com feridas, né, com traumas, que adoecem sempre, muitas delas é um processo que vai acontecendo, e agora, nesse processo, ela ficou tão bem, ela sempre agradecida, ela engravidou, ela mudou de cidade, e aí, para a honra e glória de Deus, lá ela encontrou uma igreja batista, me ligou falando que estava numa igreja batista, voltou a conversar comigo um pouco por causa dessas mudanças, e eu pude, né, acompanhar, de ver ela com sede da palavra, ver ela perguntando coisas para mim, querendo mais de Deus, né? E aí eu pude agora, eu tirei férias e eu fui conhecer ela pessoalmente, ela me convidou na cidade de Guaíra, longe, 400 quilômetros, mas eu fiz essa aventura, falei com meu marido, vamos, ele, vamos, fomos lá, conhecemos e pude dar um testemunho lá na Igreja Batista para falar dela, falar que ela era uma pessoa que jamais entraria numa igreja, jamais conseguiria acreditar se não fosse um cuidado, se não fosse Deus preparar esse cuidado, né? E ela fala assim, sempre da gente, de mim, né? Como alguém com uma fé inabalável, como alguém com um coração muito grande, com alguém que ela nunca conheceu alguém assim, que cuidasse, que tivesse esse amor, né? E para mim é um fruto, né? Porque hoje ela está lá, hoje ela fala, eu quero fazer esse curso, eu também quero ajudar pessoas, né? É mãe de 3 filhos, é uma jovem, tá tudo no começo, mas ela pediu até um discipulado. Eu encontrei um pastor que faria um discipulado online para ela, porque eu não conseguia fazer todas as coisas, né? Cuidar dela e também fazer um discipulado. Mas, assim, é um fruto, né? E é um exemplo de muitas pessoas que passam por isso, né? Que precisam de um cuidado, de uma atenção, de um discipulado, para elas confiarem em alguém, confiarem na igreja. E o caso dela, ela está lá, né? Sendo cuidada agora por essa igreja, até conversei com a igreja, né? O quanto que a igreja tem que acolher pessoas, tem que entender que pessoas que sofreram, que tiveram traumas, têm algumas dificuldades, né? Às vezes ali no relacionamento, às vezes são pessoas que a gente tem que ter um cuidado maior para tratar, para cuidar, para acolher, né? E ela chegou a dar um testemunho muito bonito. Ela falou assim, Sônia, eu chego na igreja, às vezes, eu acho que cada um está muito no seu cantinho. Então, ela querendo dizer assim, como é bom ser acolhida, como é bom chegar na igreja e ver sorriso, as pessoas acolherem, as pessoas estarem ali juntinho dela, né? Não ficar cada um no seu cantinho. Até comentei com a igreja, né? O quanto que ela, que é uma pessoa que mal queria ir numa igreja, hoje ela tem desejo de uma igreja, ela quer ser acolhida, ela quer estar junto, ela quer se envolver, né? Então, para mim foi uma bênção conhecê-la, né? Ver esse fruto e ver ela cheia de desejo, cheia de vontade de crescer, né? De fazer algo mais para Deus hoje. Uma pessoa que mal saía de uma cama, mal conseguia cuidar da casa, hoje está aí querendo fazer algo mais ainda e para Jesus. Amém, né? Que testemunho maravilhoso. Muito bom ouvir, né? O que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, né, na vida das pessoas através desse trabalho. É maravilhoso. Existe uma pesquisa que fala que conforme o paciente está numa condição de um bem-estar maior, melhor e mais rápida é a recuperação dele, né? Mesmo sendo uma doença muito grave,
Se o paciente está bem, ele vai se recuperar melhor. E esse papel da capelania hospitalar, ele é muito fundamental para isso, né? A pessoa está ali, em condição ali bem, né, difícil, mas aí vem aquela palavra, vem a capelania, os irmãos falando do amor de Deus, a pessoa se sente assim, o bem-estar dela melhora, né? E ali Deus começa a obra, né? Jesus ali, ele começa a obra ali na vida da pessoa. E qual a importância, assim, desse trabalho na capelania? Claro, além do bem-estar da pessoa, essa palavra amiga, você chegar, conversar, biblicamente falando, né? A importância da capelania hospitalar biblicamente. Por que nos envolvemos com esse trabalho? Você falou, né, já comprovado cientificamente, né, que a fé, né, o paciente quando recebe uma oração, né, quando pode falar sobre o que ele está vivendo ali, e no hospital, a dinâmica deles ali de atendimento, de cirurgia, de cuidados, né, não tem como alguém parar, um funcionário parar para ouvir. Então, quando tem um serviço de capelania, é isso que está chegando ali. É alguém que vai ouvir aquela pessoa, e ao ser ouvida, ao poder ter um espaço para ela falar, para ela receber um acolhimento, né, uma escuta especial, né, de alguém que está ali para saber quem é você, como você está, como é que está o seu coração, né, a pessoa poder falar que está preocupada com o filho que deixou em casa, preocupada com o esposo, com a esposa, né, eu estou aqui, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, ter esse espaço, né, para poder falar, e além de falar, alguém que vai trazer para ela um acolhimento, de uma palavra para confortar, né, em uma oração, isso realmente tem um efeito muito grande. Então, a capelania, ela tem esse papel, e é quando Jesus fala, né, que quando você fizer a um desses, né, a um desses que está enfermo, que está necessitado, é como se você estivesse fazendo para ele, né? Então, ali, né, em Mateus, no Evangelho de Mateus, tem essa passagem de Jesus falando para os discípulos, né, que quando fizer um desses pequeninos, a mim faz, né? Então, com certeza, quando a gente está ali visitando alguém, quando a gente está ali levando essa palavra, biblicamente a gente está fazendo o que Jesus mandou, né? Está fazendo para ele, né? Está fazendo o que ele pediu, para visitar os enfermos, para visitar os que precisam de pão, os que precisam de roupa, né? Os que precisam de um cuidado especial, né? Jesus fala, eu vim, né, buscar e salvar os perdidos, os que estão enfermos, não os sãos, né? Então, o papel da igreja, o papel de nós é ir atrás, além de só a capelania sair e ir lá, né? A gente nem é convidado, mas a gente vai lá buscar, a gente vai lá atrás de quem está precisando, né? Aquela parábola do banquete, né, que Jesus está contando, que faz a festa, e cadê os convidados, né? E manda sair, vai lá buscar, né? Então, essa coisa da gente ir atrás, a gente ir atrás de quem está precisando receber o banquete, de quem está precisando, né, estar na presença de Jesus ali. Então, é muito especial, porque é um clamor que existe nesses locais, né, em hospital, em escola, em presídio, né, em locais, assim, hoje militar também, né? Então, chegar alguém assim, só o fato de orar pela pessoa já é maravilhoso. Então, é bíblico, né? Nós estamos fazendo para Jesus, e estamos realmente fazendo o IT, e estamos fazendo aquilo que Deus mandou, ir, né? Conforme você vai indo, vai acontecendo. Não dá para ficar lá na igreja esperando chegar algum membro que não é cristão. O papel da igreja é ir, é fazer mesmo, é indo no caminho, a gente vai fazendo discípulos aí no hospital. Então, não há o que dizer, né? Um local especial por ter muito clamor mesmo, né? Hoje em dia a gente está até, esses dias nos pediram para a gente cantar, gente, para a gente fazer um coral lá, porque a música é muito especial. Aí a gente lá, graças a Deus, eu tinha recebido um novo voluntário que toca violão, e a gente começou a cantar, e a gente viu o quanto que a música é especial, né? O quanto que a música também traz um consolo, um conforto, e às vezes depois da música ali, eu sempre
chego assim no hall, né, onde estão esperando, por exemplo, nos queimados, né, estão esperando ali para fazer o curativo e tem o pessoal que está internado. Então, a gente chega num hall onde está o funcionário, tem pessoas esperando e tem outro lado da internação. Então, a gente canta ali os dois louvores, mas eu faço uma oração, leio um versículo, faço uma oração, depois de cantar aqueles louvores, depois de estar com aqueles corações ali, né, e a gente vê o semblante das pessoas cantando junto, alguns às vezes chorando pela música, e depois que a gente ora, a gente vê o semblante deles assim, de consolado, de esperançoso, depois daquela oração, daquela palavra, né? A gente pode ver ali algo que Deus faz, porque é como às vezes eu tenho a oportunidade de falar, gente, vocês estão aqui cuidando, né, de um ferimento, de uma situação, né, e nós estamos aqui louvando, mas todos nós precisamos de uma palavra, de uma oração, todos nós necessitamos. Todos nós, às vezes, não estamos doentes fisicamente, mas precisamos de uma palavra, né? Então, é algo muito especial, o papel da igreja, viu? Muito especial. Cumprindo realmente o ID, né? Indo aonde as pessoas estão precisando, estão carecendo. Tem né? muito, viu? Tem muito. É o papel da igreja, realmente, né? E como, Sônia, é feita essa abordagem a vocês entrar dentro de um quarto, de uma pessoa que vocês nunca visitaram, como é feita essa abordagem? Porque eu lembro que você falou na última, não, acredito que foi no workshop, sobre chegar e falar para o paciente, não, você vai sair dessa, você vai ficar bem, né? São coisas que nós não devemos falar, né, para o paciente ali. Ah, tá tudo bem, você vai sair dessa, você vai ficar bem. Então, assim, qual é essa abordagem ao você chegar para um enfermo a primeira vez? Sempre, sempre. A nossa maior preocupação sempre tem que ser com aquela pessoa. A gente não pode, assim, eu preciso falar uma palavra, eu preciso falar de Jesus, e essa pessoa não posso perder essa oportunidade, porque eu quero falar, eu quero ser bênção, eu quero levar um relatório. A gente tem aquela preocupação, às vezes, né? Às vezes surge essa preocupação. Mas a primeira preocupação tem que ser, realmente, tem alguém ali, eu quero dar atenção, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero dar uma atenção para aquela pessoa. Em primeiro lugar, eu quero valorizar essa pessoa que está aí, quem é ela? Então, ao entrar com esse olhar, falar, oi, boa tarde, meu nome é Sônia, eu sou da capelania evangélica do hospital, estou aqui para te conhecer, para conversar um pouquinho, como é que o senhor está, como é que a senhora está, se é uma criança, como é que está esse bebê, né? E aí, ali nessa abordagem de conversar, estou aqui para te escutar, estou aqui para conversar um pouquinho, mostra um interesse pela pessoa. Eu não estou aqui, eu tenho algo para te oferecer, né? Você quer uma oração? Né? A pessoa vai perguntar quanto quer, né? Não é isso, eu estou aqui para conhecer você, para te ouvir, para saber como está o seu coração, como é que está essa experiência aqui de estar nesse hospital aguardando, né, uma cirurgia, aguardando uma visita, né, aguardando curativa, aguardando um diagnóstico, como que você está? Então, sempre a abordagem é essa, né, um acolhimento, um interesse pela pessoa, aí as coisas surgem, porque ao abordar, ao conversar, a pessoa já vai falando, às vezes no meio da fala ela já fala algo assim que já te dá um gancho, fala alguma coisa de fé, alguma coisa de eu não tô acreditando, eu tô achando que vai dar tudo errado, e você já pega aquele vídeo, não, mas tem. E a fé, onde é que tá a fé? Existe uma fé aí no seu coração? E a pessoa já fala a história dela, né? Aí às vezes fala uma preocupação muito grande que ela tá ali. Então a gente vai ouvindo e Deus vai dando uma luz pra gente depois fazer aquela intervenção ali, né, de uma mensagem, lembrar de um versículo, ler um salmo ali, que vai de encontro, e já fazer uma oração específica naquilo que aquele paciente, o acompanhante falou, a preocupação dele faz exatamente ali. Então, a nossa abordagem sempre tem essa coisa de se interessar pela pessoa, acolher a pessoa, e a pessoa, é como Jesus, né, eu sempre falo, né, no workshop eu falei, né, na mulher do poço, né, se interessar, né, o assunto da água, né, ela se interessou por ela, a ponto dela falar, eu quero essa água, né, e depois, né, toda aquela história que a gente já conhece, quanto que as pessoas se encantam pela aproximação, pelo acolhimento, pelo interesse pela vida. Então, acho que não só em hospital, mas em qualquer local, né, a gente tem que mostrar esse interesse pela vida da pessoa, sem julgamento,
né, sem, ver uma pessoa com uma aparência estranha, ou ver uma pessoa que está com um colar, às vezes, de religioso, a gente já olhar, não, a gente tem que quebrar todo qualquer preconceito, né, qualquer coisa que você ouça falar, se é um paciente que está com uma algema ali, né, porque ele cometeu algum delito, se machucou alguém, está no hospital, nós não temos nenhum olhar de condenação, nós temos sempre um olhar de amor, né, e aí o resto Deus faz, mas a nossa abordagem sempre é um interesse por aquela vida que está ali. E como você falou de acompanhante, né, eu fiquei, acho que 40 dias como acompanhante do meu pai quando ele ficou internado, e no hospital não tinha capelania. E eu perguntei, né, falei que não tem capelania hospitalar? Eles falaram que não podia ter mais. Teve uma época, mas depois, né, eles proibiram, cancelaram, né? E eu ali como acompanhante, nossa, quantas horas eu passei sozinha. Meu Deus, como eu falava, Senhor, né, se tivesse uma capelania hospitalar aqui, eles teriam vindo conversar, orar, né, com a gente que ali, mesmo nós conhecendo a Jesus, eu senti muita falta da capelania ali, né, um abraço, uma palavra, uma oração de alguém que estivesse ali, né, eu posso falar por mim, que nesses, acho que foram 40 dias que eu passei ali como acompanhante dele, eu senti muita falta, mas infelizmente nesse hospital não podia ter. Era o Monte Magno, lá em São Paulo, acho que era uma coisa assim. E eu senti falta, né? Como podia ter uma capelania lá para um irmão vir aqui orar comigo, né? Para calentar um pouquinho. Você vê mesmo a gente cristão, a gente encontra muitos cristãos, né? Eu acompanhei pessoas assim por um bom tempo, assim, que são de igreja, são cristãos e tem várias situações em que eles demonstram, assim, procuram a gente. Há também aquele momento de apreensão, né? A gente é humano, né? Não é porque a gente é cristão, a gente tem um lado humano que é igual, né? E a gente tem medo, e a gente sente dor, e a gente quer alguém que ore, alguém que nos escute, alguém que esteja ali com a gente, né? Porque a gente tem Jesus, mas Jesus preparou pessoas, somos seres relacionais, né? Temos um Deus relacional, e sempre o outro vai ser muito importante, né? Por isso que Jesus ali, né, no tema que a gente está aí, né, campanha, ele se preocupou com isso naquela oração. Pai, que eles sejam um como eu sou contigo, que eles sejam um com o outro e conosco. Porque Jesus estava dizendo, é tão bom o relacionamento, é tão bom ser uma unidade, estarem juntos, orar um pelo outro, se interessar um pelo outro, né, ajudar um ao outro. Então, é muito importante isso, né? E você passou, né? E olha, hoje em dia é muita gente cristã, né? Que conhece uma igreja. Então a gente encontra com muita gente que às vezes esses dias mesmo visitando uma pessoa que tentou tirar sua vida, né? Na área de queimados, uma história bem triste. E ela falou que conhece a palavra, que vem, né? E compartilhou ali com a gente. Então hoje em dia, a maioria, né, das pessoas conhece, tem um convívio e são cristãos e conhecem a palavra, então, às vezes é até mais carente, estão mais em clamor ali. Então, é muito especial mesmo, né? Esse trabalho é muito especial. Sim, com certeza, né? E levando em consideração que eu moro em Caçapava, meu pai estava internado em São Paulo, então eu não tinha os irmãos ali comigo, porque eu estava lá sozinha. Então, foi uma situação diferenciada, né? Foi lá em São Paulo, mas eu senti muita falta na época, né? Infelizmente, não são todos os hospitais que têm a capelania, né? E como a gente pode contribuir com esse trabalho, né? Para a manutenção desse trabalho? Através das nossas ofertas, as nossas ofertas missionárias, os nossos dízimos, que nós estamos ali ajudando financeiramente os nossos missionários, aos nossos missionários adotados aqui pela PIB, aos nossos missionários que estão pelo mundo, pelo país, na nossa ajuda, da nossa contribuição financeira. Essa é uma forma que nós podemos contribuir com os missionários. A nossa ajuda financeira,
as nossas orações, que são imprescindíveis, né? Nós temos sempre que orar pelos nossos missionários, né? Eles estarem sempre nas nossas orações, e que Deus esteja ali suprindo, né? Que vocês se sintam cobertos pelas nossas orações. E procurando conhecer o trabalho, se informando, como você está fazendo hoje aqui. Quem está assistindo ao nosso vídeo, a nossa transmissão, é buscar o conhecimento de como que é a capelania hospitalar. Então é muito importante esses passos todos que você dê para que você esteja contribuindo com missões, que é contribuir financeiramente, orando, conhecendo o trabalho. Né? Então a gente vai já estar indo para o final, né, da nossa entrevista, um pouquinho mais aí, conhecendo um pouco mais no trabalho da capelania. Irmã Sônia, mais uma vez, muito obrigada por você ter disposto o seu tempo para estar aqui conosco, né? Nos abençoando muito com o seu sou abençoada. Nós nos sentimos abençoados, né, com o seu conhecimento, e que o Senhor esteja sempre com você, com todos que trabalham, que estão dispostos, né, a esse trabalho, que foram ao campo, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos nossos missionários. Hoje, em especial pela capelania hospitalar, né? Amém. Sempre oramos pelos nossos missionários, sempre. Mas hoje, em especial, com ênfase aos nossos missionários da capelania hospitalar. Amém. O Senhor abençoe ricamente a sua vida. Amém. Que você continue esse trabalho maravilhoso juntamente, né, com os demais irmãos, e que mais bênçãos, mais testemunhos, mais vitórias a gente vai ouvir ainda. Porque nós cremos que Deus é um Deus de milagre, e que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, e nós levamos esse nome maravilhoso, o Senhor Jesus, que deu a vida dele para morrer por nós na cruz, né? E que a cada dia nós possamos fazer isso de todo o nosso coração, até que ele venha, né? Até que ele venha buscar a sua igreja, tá bom, irmã Sônia? Somos um nessa obra aí, né? Para proclamar o reino dele, até que ele venha. Concluir a obra, né? Que Deus esteja abençoando, muito obrigada mais uma vez, né? Deus abençoe. Eu que agradeço. Ricamente, tá bom? Amém. Palavra de despedir da igreja. Tá, eu quero agradecer também de coração e quero rapidinho falar uma coisa. Quando eu fiz o workshop aí, eu pedi oração para a igreja, porque eu tenho um desejo muito de fazer um trabalho com as crianças, né? E eu já iniciei esse trabalho. Eu já tenho um espaço aqui, né? Eu comecei o mês passado e tem um CCA aqui perto da minha casa, que eu fiz um estágio lá, e eu já comecei a atender as crianças, né? E eu sei que Deus tem uma obra aí, né? Os irmãos orarem, a coisa já está acontecendo, né? Não dá tempo de contar aqui, mas inclusive a própria pessoa que trabalha lá tem vindo aqui para passar comigo, para conversar. E é uma dessas moças, né? Ela é jovem, ela foi criança um dia, essas crianças de rua, né? Então, Deus tem feito essa obra. Então, eu agradeço de todo o meu coração por essa igreja, pela intercessão de vocês, pela parceria de vocês, pelo carinho de vocês. Sou muito grata. E eu lembrei agora que eu pedi para vocês orarem, e isso já está acontecendo, né? Então, vamos ver o que Deus prepara, e peço, sim, que continuem orando, né, por esse trabalho, porque eu creio, assim, que a gente investir nas crianças é investir para não se tornar esse adulto doente, né? Então, sempre é muito especial trabalhar com a criança e com a família. Então, que Deus nos abençoe, que somos um, que continuemos nessa unidade, intercedendo, orando, indo, ofertando, intercedendo, e a obra vai sendo realizada e a gente vai proclamando o reino de Deus aqui em São Paulo. Então, muito obrigada, um forte abraço a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite, irmãos. Até a próxima. E já convidando a irmã Sônia para contar sobre esse projeto. Na próxima terça-feira missionária, a irmã vai estar sendo convidada para contar sobre esse projeto. Boa noite a todos. Até a próxima. Beijo, Sônia. Tchau.